Fala, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui o nosso Papo de Mestre com o mestre Shang Li. E hoje nosso convidado é o Marcelo Calimã, certo? Tudo bem? Tudo bem, boa Tranquilo? noite, pessoal. Boa noite, mestre. Boa noite, Marcelo. Tudo Xará? bom, boa noite. Mas antes de a gente começar, Marcelo, eu vou chamar de Calimã, tá? Para não confundir os Marcelos. Antes de a gente começar, eu quero saber o seguinte, mestre, o que houve? Tá aí com o braço na tipóia? O que aconteceu aí, cara? Trabalho, né? Acabei sofrendo um acidente de moto, eu e meu filho, mas estamos bem, né? Recuperamos. Falar que o mestre Calimã me deu toda a assistência, ele e a Dani. No dia do acidente eles apareceram, ficaram até o final lá no hospital comigo, mas estamos bem, estamos fortes para continuar o nosso trabalho, né? E uma coisa que a minha mãe falou é que quando tem alguma coisa boa para acontecer com a gente, né, que a vitória é certa. Não vai parar, né? Não vou parar. Não vai parar, Não tem tá como certo. parar. É isso aí. Determinação. É isso aí. Espírito indomável. Mas vamos lá. Calimã, diz pra mim, quem é o Marcelo Calimã? Bem, meu nome, como você já falou, Marcelo dos Santos Calimã. Sou natural aqui do Rio, casado, tenho 3 filhos, servidor aqui do estado do Rio de Janeiro, no cargo de policial civil e amigo do Shang de uma longa data. Quantos Desculpa anos? chamar assim, Shang, mas é intimidade. Sim. Quantos anos você tem? Eu, 50 anos. 50 anos. Se entrega, hein? Longa data. Longa data. E você praticou taekwondo? Você pratica taekwondo? Como é que você conheceu o Shang? Como é que foi isso? Bem, pratico taekwondo há muito tempo. 50 anos já entrega a gente, né? Comecei a praticar com 14 anos, aí na academia do mestre Li, pai do mestre Shang, né? Aos 22 anos me formei faixa preta na mesma academia. Aí comecei a dar aula. Normalmente, quem começa a treinar tem sempre um sonho o quê? Da aula. Você nem dá aula, você primeiro tem de se tornar faixa preta. Eu ainda tive a felicidade de não só me tornar faixa preta, mas de dar aula no mesmo lugar que você treinou. E um aprendizado enorme, porque naquela época, no Rio de Janeiro, só existiam 3 mestres coreanos. Os 2 mestres Kim e o mestre Lee. E, pô, o taekwondo era assim, uma coisa muito concorrida, tinham poucas academias, estava começando a propagar cada vez mais e foi uma oportunidade única de você estar ali do lado do mestre Lee, ele ensinando e você repassando esse conhecimento. E nesse período que eu passei a dar aula, eu tive a felicidade, foi quando eu conheci o mestre Shang, que ele começou a treinar na academia. Então, você foi aluno dele? Foi aluno. Aluno, Maneiro, foi cara. meu professor, foi meu técnico de competição, viajava com a gente, com a equipe, né, toda. Então, O mundo é engraçado, né? Ele hoje é meu mestre e num período anterior fui professor, como ele falou, a gente foi para campeonato, vários campeonatos junto, eu como técnico, e depois a gente foi em parceria como atleta, com outro técnico. É muito tempo de taekwondo. Eu não sei se você vai lembrar disso, mas eu treinei com o mestre Lee lá na academia do Mera. Nós treinamos juntos. Eu lembro, meu primeiro campeonato, Isso inclusive, aí, fomos nós dois fomos nós dois na à final. Primeiro campeonato. Bota tempo muita nisso, história, cara. né? Bota tempo nisso. Só que eu acho não, tem que ser que eu parei bem antes de você. Sim, Só vim sim. voltar muito tempo depois. Mas bacana, cara. O taekwondo, o esporte é um troço muito assim, é uma filosofia de vida, né, cara? É um troço que a gente leva pra vida toda. E eu queria te perguntar o seguinte, o que o esporte, especificamente o taekwondo, ajudou você na sua vida pessoal e profissional? Taekwondo ele te dá, que assim, como qualquer arte marcial, né? Mas, tipo assim, eu me identifiquei muito com Taekwondo. Foi o quê? A segunda arte marcial que eu tinha feito, mas você acaba que você gosta, se identifica com uma. Eu gostei muito, mas ele te dá o quê? Como toda luta, te dá uma segurança, te dá uma autoconfiança. Você aprende a respeitar, você aprende a dividir. O esporte te ensina isso, né? E o taekwondo, apesar de ser um esporte solitário, você sozinho ali quando você vai lutar, mas para você chegar até ali, você tem que estar com várias pessoas te ajudando, te apoiando, treinando com você. Sim. Ninguém chega, de repente, para chegar a competir sozinho. Você tem que ter o apoio.
seja ali da academia, do seu professor, do seu mestre e até do Até seu parceiro. do sparring que está contigo treinando sim, ali. sim, do seu par. Sim. Não tem como você conseguir isso sozinho. E o Taekwondo te ensina isso. E Shang, como é que era o Kalimann como professor? Porradeiro. Da antiga. Não, mas galera da isso antiga. era bom porque um negócio bacana do Kalimann era assim, eu sendo filho do mestre, né, não tinha essa diferença, ele me tratava como aluno, e era o que eu mais precisava, porque meu pai, ele, muito preocupado, né, preocupado, ele via que algumas pessoas se incomodavam por eu ser filho de mestre, né? Ou tratava bem ou tratava muito mal. O Kalimann sempre me tratou como aluno, né? Saía da academia como amigo, né? Mas ali dentro como professor, para ele não importava se eu era filho de mestre. Ele sempre me tratou Era um com companheiro respeito, de academia, mas normal. eu era um companheiro de academia. Legal. Então, na hora da luta, porrada comia. Já deu vários chutes na cabeça. Quando eu comecei a dar aula, realmente tinha essa preocupação. Me avisaram que assim, ó, filho do mestre está treinando lá, vê lá como é que vai ser, pô, pode ser complicado. Ele é filho do mestre. Falei, pô, vamos lá ver, não tem, vou dar minha aula. Então, é só respeitar. Como sempre, como quando eu era aluno, eu respeitava o professor, como respeito o mestre, ele vai respeitar da mesma maneira. E se não respeitasse, era tranquilo, não respeitou ele ou qualquer um, final da aula, senta lá todo mundo. Não vai entrar ninguém, é um de cada vez, vem. Isso aí. Vai Se chegar. quiser amanhã volta, se não quiser... Pode ir embora. Mas era uma época boa, que o pessoal gostava disso, respeitava, e quem era o próximo, que sabia que estava bagunçando na aula, já ficava assim, pô, era melhor ficar quieto. Você lembra mais ou menos que anos você está falando? Então, eu me formei preta 92, isso deve ter sido 93, 94. Por aí. Tá. Por que eu estou perguntando isso? Porque essa história que você falou de filho de mestre e tal, eu parei em 90 para 91, porque eu fui pro exército e tal, aí parei, né? E 90, 91 você estava com quantos anos? 14, por aí. 14, eu estava com 14. 19, enfim. E eu lembro que o pessoal ficava assim, e o filho do mestre, não bate nele não, e tal, Sim, não bate nele não, o filho do mestre. Aí bacana, parei em 91, sei lá, fiquei uns 15 anos talvez, sem ter contato com ninguém. Um dia eu tô no Meia, encontro o Shang, já grandão e tal, no fórum do Meia. Aí ele me olha, fala, lembra de mim? Lembra, e aí, como é que tá? Tudo bom? Pô, legal, tá, teu pai, não sei o quê, pá. E aí, cara, tu continuou treinando? Não, eu tô treinando, na época acho que era quinto Dan já. Já, não, né? Na época do reencontro, sim. Já era mestre. Não, 91. Aí, não, sou quinto Dan e tal. Eu falei, você lembra como é que a gente treinava? Não, graças a Deus. Graças a Deus que não. É engraçado, né? A vida dessas voltas é bacana. Não, é muito legal. E, pô, oportunidade que, falando de taekwondo, que ele me deu, que ele sempre me incentivou. Eu fiquei um tempo depois afastado, né? Dei aula, aí durante um período, aí começa, você casa, tem filhos, trabalho, estudo, então você acaba, e na época hoje, taekwondo eu acho até que está um pouco melhor, de você ficar dando aula, sobreviver com o taekwondo. Na época não estava me dando assim, uma rentabilidade que eu conseguiria manter minha esposa, meu filho, então eu tive a oportunidade, meu pai me chamou para trabalhar com ele. Então eu virei pro mestre ali e falei, pô, mestre, vou precisar parar um pouco de dar aula, porque eu comecei com um horário na academia de manhã, a academia tinha aula de manhã, tarde e à noite. Aí daqui a pouco o mestre pediu, pô, fica mais um outro horário, daqui a pouco eu estava dando aula todos os horários, de manhã, tarde e à noite todo, né? na academia. E da mesma maneira aconteceu o inverso. Aí eu fui parando aos poucos, até que chegou uma hora só que eu gostava de dar aula, sempre gostei. E eu fiquei só com horário, só para manter aquilo. Só que aí depois com o trabalho não deu. Aí eu saí, fiquei treinando, aí eu falei, vou só voltar a competir. Porque você dando aula direto, era difícil você manter o ritmo de você treinar, dar atenção para os alunos. Sim. E ainda competir. Aí eu falei, voltei a competir, só que aí depois a vida também, trabalho, estudo, e você... Chega uma hora, o pique e não é a mais o idade mesmo, também, né? que você vai ficando, aí você vê que assim, pô, já
26, 28, os moleques de 17, 18 anos. Fica difícil de encarar, né? Mas vida que segue. Bacana. E hoje você pratica? Hoje pratico, não como gostaria, Sim. né? Mas como eu falei, meu maior incentivador foi o Mestre Chang. Eu parei, me afastei totalmente, tipo assim, acho que uns 5, 6 anos, determinado dia. Até mesmo do Mestre Chang, a gente não teve contato, até quando o mestre faleceu, eu não soube que o mestre faleceu. Só soube que assim, nesse dia que eu encontrei com ele, por acaso, a gente se encontrou no mercado, aí começamos a conversar, aí eu fui e perguntei, pô, teu pai? Aí ele, pô, meu pai faleceu, aconteceu isso. E a história que assim, de vida que é engraçada, meu pai tinha falecido também, muito pouco tempo. Então a gente começou a conversar, a falar, e daqui a pouco eu falava do pai dele, eu falava do meu pai, eu chorava, ele chorava. Tu tá emocionado. Não, tô, que a história é exatamente assim. Daqui a pouco acabou o mercado fechando, tá minha esposa e a esposa dele procurando a gente, tá os dois aqui assim no mercado conversando e chorando, que assim, contando a história de vida, relembrando. E a partir desse momento, aí a gente foi, trocamos o telefone, voltamos a conversar e ele ficou que assim, sempre me incentivando, pô, volta Calimã, volta aí, vê se tu consegue um diazinho, aparece lá na academia. Aí eu fui aparecendo um dia, o outro. Aí ele falou, vamos fazer exame, vamos fazer mais um exame. Eu falei, pô, vou ver, não consigo, não tô treinando. Ele falou, vamos me incentivando. Aí eu fui, tentei um ano. Aí, pô, arrumei a distensão no joelho, treinando pro exame. Aí parei, tive que ficar parado uns 4 meses. Aí ano seguinte, vamos, beleza, vamos. Aí fui continuar, treinar. Aí arrumei no trabalho uma distensão na panturrilha. Nossa. É a idade. Aí, O nome disso é Lafoia. Lafoia Juventude. Aí no terceiro ano seguido tentando, aí eu consegui dar ritmo. Aí foi até uma situação que assim, que pra mim foi muito prazeroso, porque eu tive a oportunidade de, tava eu, o mestre Stefan, que é irmão do mestre Chang, filho do mestre, claro, filho do mestre Li. Eu tive a oportunidade de treinar junto com ele pra gente fazer o exame, que ele estava fazendo o exame também. E a situação que eu não esqueço nunca, quando eu olho o Stefan, que, porra, maior do que eu, e o filho dele, do mesmo tamanho que ele era quando o mestre ia pra academia dar aula, com um pong agarrado na barra da calça dele, Legal, de kimono. Quer dizer, é uma vida, né? É uma vida. Isso é pra ele ver como é que ele tá ficando velho. É verdade. Não, porque na época que ele era meu professor, um pouco mais novo, né? Hoje meu filho é do mesmo tamanho, né? Da época que ele era meu professor, aí ele viu meu irmão pequenininho, ele viu meu filho pequenininho. Menor ainda, filho nascer, nasceu. Aí hoje ele tá vendo meu filho grande, meu irmão grande, estão fazendo exame junto. E uma coisa que ele comentou agora é assim, que eu acho que Deus sempre está presente na nossa vida, né? Então, esse encontro que a gente teve no mercado, depois de eu ter perdido meu pai e o Calimã também ter perdido o pai dele, como é que Deus faz as coisas, né? Da gente estar reencontrando e hoje a gente está bem próximo, tocando o trabalho junto, né? E fortalecendo todo esse trabalho, grupo. Então, isso é o que mais me deixa feliz, né? Ver que a confiança, né? O carinho que meu filho e minha família tem pelo Calimã e tem pela Dani, o amor que a gente tem pelas crianças, né? E, assim, é coisa de Deus, né? Então, é só para dizer que quando ele fala também emociona muito, né? Porque é uma lembrança que a gente não esquece. Marca, né? Muito, Sim. marcou demais. Isso é muito legal. Então, Eu lembro, eu acho isso tão bacana. Eu lembro quando a gente estava lá na Coreia, a gente foi jantar com uma empresária e ela convidou um senador coreano para jantar com a gente. Então ela fechou um cantinho assim do restaurante, reservou, né? Aí estávamos eu, o Chang, o Oberdan, o Yun, essa empresária, e chegou o senador. E quando ele viu a gente, eu ainda tinha cabelo preto, né? Aí olhou pra gente assim, eu era o mais velho de nós três. Ele perguntou assim, mas pessoal tão novo, atravessaram o planeta
para vir aqui fazer negócio. Aí ela começou a contar a história, que o pai do Chang era o mestre, tal, coreano, veio para o Brasil. Resumiu a história para ele e ele falou uma frase que me marcou. Ele falou assim: veja o poder do ensinamento de um mestre. A união de vocês, e vocês atravessaram o planeta, vieram aqui, tudo mais, muito bacana isso. E, cara, é verdade. Você está aí, começou com o mestre Lee, eu também, né? Hoje estamos junto do Chang, você ainda... Qual a sua graduação hoje? Quinto Dan. Quinto Dan, legal. Mestre também. Sim. Né? Enfim, e você vê o grupo todo, é um grupo muito grande, um grupo unido, forte, e tudo por um pilar. Né? Uma semente forte, tá? Que germinou e está dando excelentes frutos. Muito legal mesmo. Eu sempre recordo dessa passagem lá na Coreia, que eu achei muito bacana desse senador. Entendeu? Enfim, e já que eu puxei esse assunto de senador, e você sabe, todo mundo sabe, mestre Chang, candidato a deputado estadual, tá? Estamos brigando por uma cadeira, estamos lutando literalmente por uma cadeira lá na LERJ. E eu queria saber de você o seguinte: você acha que o Chang está preparado para ser deputado estadual? Tenho certeza que sim. Todo o trabalho que ele tem desenvolvido, eu vejo a maneira como ele lidar com os alunos em vários polos de faixa preta, em várias localidades. O trabalho que ele desenvolve não é só taekwondo, é educacional, é motivacional. Você vê vários atletas sendo incentivados a chegar à preta, a competir. Tem atletas hoje que de repente não sonhavam chegar num cenário nacional e chegaram graças ao quê? Ao trabalho feito. Incentivo e tal, apoio, né? Não é só do mestre Chang, mas é o trabalho desenvolvido do grupo. Sim, da estrutura toda. Que o grupo que gera essa estrutura, claro. E do qual ele é o líder desse grupo. Então, é claro que tem todo o trabalho dos faixa pretas, dos mestres por trás, mas ele é o maior incentivador. Às vezes ele chega só, dá uma atenção maior para aquele aluno ali. Vê, ele tem um diferencial. Um olhar clínico é um olhar que ele tem, que às vezes não é todo mundo que tem, entendeu? Pela experiência, por toda a experiência que o pai dele passou para ele com relação ao taekwondo, ao esporte, e que ele ganhou, claro, também, né, essa vivência ao longo da sua vida. Sim, competindo e tudo mais. Você participou de quantas competições, Chang? Curiosidade. A minha parte de competição foi de 91 a 97. Nossa, muita competição. Assim, em comparação ao que os atletas vivem hoje, é pouco, né? Mas não é igual hoje, né? Hoje é olímpico, um esporte olímpico, tem toda uma estrutura. Tem isso também. A gente participava muito de interclube, lembra? Sim. Rolava uns interclubezinhos, hoje clubes da academia. Tem a motivação de você participar de um campeonato. Hoje é muito mais fácil você participar de um campeonato nacional do que na nossa época. Hoje, o incentivo é muito maior por um atleta. Ele pode chegar no campeonato nacional, ele pode ser um vice-campeão e ele vai ter uma bolsa-atleta no ano seguinte. Isso é muito legal, né? Esse negócio de bolsa-atleta, bolsa-pódio. Tem atletas que, de repente, não tem nem condição, só tem o que ler, uma alimentação, pegar um ônibus para ir se locomover para um lugar para treinar. Então, isso é um incentivo muito grande para o atleta, porque ele consegue comprar material, que taekwondo, quer queira que não, é um esporte que não é barato. Sim. Não é caro, mas não é barato. Então, o dobo, equipamento, né? Equipamento de proteção, é tudo. Então, isso tudo é um custo. E esse incentivo é muito bom. É muito bom. E você vê atletas crescendo com isso. Cara, isso é muito legal. Eu acho que o Brasil perde muitos talentos por falta de incentivo. Em todos os esportes. Em todos eles. Tem muita gente que podia estar trazendo medalha para o Brasil em diversas modalidades, mas por falta de oportunidade, por falta de incentivo financeiro, como você falou, às vezes no transporte. O cara não tem dinheiro para pegar o ônibus para ir até a academia. Sim. E aí tem que trabalhar, tem que se virar, acaba desistindo do esporte. Então, deixa eu só fazer um comentário aqui. Hoje, a entidade nacional, né, do taekwondo, ela está fazendo um trabalho excelente, né? Teve uma mudança, da qual fiz parte. Ajudou, né? Ajudou a fazer a mudança. Ajudei muito, né? Hoje o que precisa ser feito, né, de incentivo, de apoio, mudou muito. Daquela nossa época para cá, mudou muito.
mas precisa ser feita entre município e estado. Isso precisa de uma mudança, precisa de um incentivo maior, né? Então precisa de profissionais que saibam trabalhar o esporte, né? Porque existe uma bolsa nacional, alguns estados já têm a bolsa estadual, né? O Rio tem, não? O Rio de Janeiro tem. Tem. Né? Tá engatinhando ainda, mas tem. O importante é que startou. Sim. O município também deveria ter. Os municípios. Justamente o que o Calimã falou. A dificuldade também da passagem para você estar treinando, alimento. Né? Então, se tivesse tanto município, estado e hoje o governo federal tem, né? E é um incentivo excelente, aí sim o nosso esporte, em geral, não só o taekwondo, como as outras modalidades olímpicas, estariam crescendo bastante, né? Porque, vamos falar do Rio de Janeiro, são 92 municípios, né? A distância, né? Hoje o centro de treinamento olímpico fica na Barra. E aquela galera que está em Varriçai, né? Sim. Vai depender de um centro de treinamento olímpico que não chegou lá. Né? Chegou uma estrutura. E no caso dele para cá não é só passagem, vai ter que se alojar aqui. O cara não vai ficar indo e voltando. Então, o trabalho do Comitê Olímpico ele é bacana, né? Mas só que os atletas já estão de ponta. Os de base ainda não. Que tinha que ser do Estado. Então a responsabilidade não é só do nacional. Ela tem que ser do Estado e município. Então é um trabalho que a gente dá para fazer, porque é o trabalho que nós fazemos, né? Através do nosso trabalho, por isso que nós estamos em 20 municípios, né? Conseguimos manter esse trabalho, não dos 20 municípios, 15 anos, mas chegamos, né, ao longo dos 15 anos, sem incentivo nenhum. Tentamos criar um mecanismo que ele fosse autossuficiente, né? E estamos crescendo. Se não fosse bom, ele não cresceria. Já tinha parado. Há muito tempo. Sim. Né? Então, mas com a experiência hoje do Calimã, dos faixas pretas, os mais antigos, que foram competidores, né? Isso ajuda bastante. Então, é o trabalho que a gente precisa fazer, é o trabalho que vamos fazer, né? Pro fomento do esporte. Legal. Isso é importantíssimo. É. Calimã, fala. Acho que sua pergunta agora foi respondida, né? Eu acho que em cima de tudo isso que ele faz pelo grupo dele, não só o grupo dele, mas pelo taekwondo mesmo, de incentivo, de esporte, de olhar para o próximo ali, olhar para um aluno, olhar para um atleta ali e dar esse incentivo, eu acho que ele tem total condição de apoiar o nosso estado, apoiar as pessoas e olhar, que assim, da mesma maneira que ele olha que assim uma dificuldade ali, olhar os pontos que precisam melhorar, não só no esporte, saúde, educação. Sim, e eu costumo falar para ele, a gente acompanha o trabalho, falar o seguinte, hoje é focado no taekwondo porque é o esporte dele e as condições também não permitiriam fazer tanto, né, abrir tanto esse espectro. Mas uma vez você com estrutura, com poder, né, com condições, você pode começar a ampliar esse trabalho para outras modalidades que são carentes também dessa condição. Né? Você pode começar a replicar esse trabalho. Até porque, sabe, o que acontece? Hoje, o nosso trabalho principal é esporte e educação. Né? A questão de cultura, né, disciplina, a filosofia da arte marcial permeando traz isso tudo. E não adianta eu, que já faço um trabalho junto com um grupo há 15 anos, né, direto, né, querer criar, inventar alguma coisa. Não, vamos fomentar. É um trabalho que está dando certo. Vamos tentar levar isso para os 92 municípios, né? Trabalhar com educação, que a gente já está trabalhando 7 anos na área de educação, né? Vamos tentar ampliar isso para os outros municípios também. E dali, com o grupo que a gente tem, né? Porque o nosso grupo não é só atleta, não é só um mestre que é o que dá aula em academia, né? Nós temos um grupo que são formados, tem a área profissional deles. Entendi. Né? É juntar esse grupo, vamos pensar em quê? Em segurança? Vamos trabalhar, vamos fazer um projeto na área de segurança. Nas outras áreas, trabalhar, estudar primeiro, né?
Porque se você sair prometendo fazer um monte de coisas, não dá certo. Mais do mesmo. É, Você vê aí um a monte de gente gente não muda. prometendo um monte de coisa, não faz nada. É o que a gente não precisa. Sabe por quê? Porque dentro do esporte a gente já viveu muito isso. O Calimã era atleta, viveu muito isso. Ele tinha um apoio, um patrocínio, que era o lugar onde ele trabalhava, que era do pai dele. Conseguiu, no caso, meu pai tinha uma cantina numa escola e aí comentando o diretor e proprietário da escola era amigo pessoal do meu pai. Aí comentando, eu falei, pô, tô precisando de um patrocínio, que não sei o que, conversando com ele, pô, tá, mas o que é isso aí? Me explica aí. Aí eu fui, levei um vídeo de um campeonato, ele falou, tá, mas e aí, o que eu ganho com isso? Eu falei, ué, eu vou estar competindo, eu vou estar treinando na academia, no caso a escola era no Meia, e a academia era no Meyer também, e eu vou estar lá no kimono, na minha calça, na parte de trás, vou estar com um bonezinho. Aí ele falou, pô, então Divulgando tá. a marca. Então vou te dar nada demais, mas quando for competir, vou pagar teu campeonato. Aí teve um campeonato que eu fui disputar no Paraná e ele só pagou minha passagem. Mas e fora isso? Mas eu o que já era muita Mas coisa, já né? era muita coisa, porque na época você não conseguia. É isso que eu ia falar. E fora isso? Né? Você precisava de uma comunidade. Se não fosse a ajuda do seu pai, sim. você ia viver só da promessa de alguém querer ajudar e não ia conseguir. Provavelmente, só porque não é que não queira ajudar, mas tipo assim, um patrocinador hoje ele já vê diferente, mas naquela época o taekwondo assim não tinha essa expressão toda. Tava começando até no cenário olímpico, mas a pessoa olhava que assim, por que eu vou patrocinar aquele atleta ali? Entendeu? Não tinha, tipo assim, porque de repente eu tinha um nome de competir pelo mestre, um nome de repente no Rio de Janeiro, mas não tinha nome cenário nacional que fosse, pô, assim, que empolgasse para dar um patrocínio. Mas assim mesmo eu agradeço ao Paulo, foi super gente boa, me incentivou. Marcou. Claro, porque, claro. querendo ou não, era uma escola conhecida, Sim. né, no Meia. Foi muito bem utilizado. Isso aí foi bacana. Todo mundo conhecia. Que mais né? empresários façam isso. Sim, com né? certeza. Porque estão ajudando, estão incentivando, né? E tudo hoje mais. você vê isso com muito mais frequência. Sim, hoje está sendo mais fácil, é verdade. Mas vamos lá. Seguindo nossa pauta aqui. Me diz uma característica que o Mestre Chang tenha que você acredita que vai ser o diferencial dele trabalhando na LERJ. Então, essa característica vai fazer a diferença lá dentro. Pessoa humana. Isso é importante. Pessoa humana que olha para o próximo, que é a pessoa confiável. É a pessoa que ele transmite. Ele transmite essa segurança, essa confiança dele, entendeu? Eu posso ser suspeito para falar, mas quando eu vou no exame com ele, quando eu vou em academias, em treinos, várias coisas, eu vejo que assim, fico às vezes um pouco afastado olhando o que ele faz pelos alunos, pelos faixa pretas. Esse jeito dele assim mais sério, né? Você acha até que ele tá ali fechadão, olho fechado, quase dormindo. Nada, tá prestando atenção em tudo. Sim, tá sim. só observando. A gente fazia reunião. Eu vou falar. A gente fazia reunião. E aí eu sou falador, falo muito e tal, conversa, sei lá. Aí você tava Chang ele quietinho assim, ó. 1h30 parado. Aí o caso catucava, ele não dorme não, cara. Tá com o olho fechado ali. Olho apertadinho assim, né? Quietinho. Eu, pô, não dorme não, Chang. O pessoal, aí acabava a reunião, às vezes tomar um café, o cara, ele não fala nada, não, é o jeito dele e tal, não sei o quê. Cara, mas era impressionante. Acabava a reunião, a gente saía, ele quase que fazia um relatório de tudo que tinha acontecido. Ó, fulano, não sei o quê, aquele cara se coçou naquela hora, então ele tava mentindo. Mas tu prestou atenção, super prestei. Tu tava falando aí, eu tava só prestando atenção em todo mundo. Ele fazia a leitura de todo mundo, entendeu? Quem era quem, o que era, fulano não sentiu firmeza nele, não. Beltrano não sei o que. Eu falei, cara, não prestei atenção em nada disso. Mas eu prestei. Eu falei, tá certo. Então, esse jeito dele assim, mais calado, mais... É observador, né? Isso é muito legal. E, de fato, eu corroboro o que você disse. É um coração maior que ele. Sim, entendeu? sim. E isso é interessante, porque ali é a casa do povo. Você está ali para pensar no povo. Né? Então, isso é fundamental. Você trabalha para o povo. Exatamente. E, para a gente finalizar esse nosso papo de mestre, passa rapidinho, né? Tudo que é bom dura pouco. Só uma perguntinha, Fala. cara. Qual é, assim... O Calimã teve uma experiência... Né, como meu professor, né? E quando ele vem treinar aqui, qual é a sensação de estar ali depois de ter me treinado naquela época e hoje estar com
Na Minhas filhas, meu filho, treinando junto. Pô, é muito bom. Tipo assim, é uma coisa quando você começa a treinar, de repente, o que eu falei, você começa a treinar, que você passa a gostar, principalmente da arte marcial, o que você quer ser? Faixa preta. Aí depois você passa que assim, a gente olhava, todo mundo aqui assim, pô, o mestre mora no meio, mas onde é que é? Ninguém sabe onde é que o mestre ali morava. Aí daqui a pouco você vai e descobre, mas pô, ninguém nunca vai na casa do mestre. Então a partir de um determinado momento, que a gente voltou a se falar, aí pô, que eu passei a frequentar aqui, olhar que assim, aquilo tudo, eu falei, aí tu começa a lembrar, aí eu vejo os filhos dele hoje treinando comigo, vejo o irmão, a, a filha, a Bia, a Brenda, o Lucas, então é muito gratificante, cara. Legal demais, né? É uma sensação muito boa. E bate a saudade, claro, tipo assim, você chega ali na academia, você olha, aí que assim, pô, o espaço, eu fico olhando aqui assim, o espaço hoje aqui da academia, esse espaço, essa imensidão, e você treinou lá no MEA, na Constância Barbosa, aí aquele espaço menor, com gente pra caramba Muita saindo gente. pelo ladrão, pô, vou te falar, é muito gratificante, tá aqui, não só hoje, mas quando eu desço lá, boto meu Dubu, treino, a gente treina junto, é muito bom, seja com você, com teus filhos, com teu irmão, Muita história, né? Graças a muito Deus. Então, já que tá falando de história, não podia deixar de ser diferente. Eu quero uma passagem engraçada, curiosa, pitoresca de Não dá pra vocês. falar, não dá pra falar. Ah, tem que Não dá pra falar, ter. não. Tem que ter em algum campeonato, em alguma viagem, em algum treino. Tem que ter uma Tem passagem várias que a engraçada. gente. Tem a situação que assim. É engraçada, mais ou menos. Eu vou contar aqui. Curiosa, enfim. Curiosa. Vamos lá. Eu participei, né, depois que eu parei de dar aula, aí eu fui voltar meu primeiro campeonato a competir. Aí eu fui num campeonato, a gente foi num campeonato na Barra, só que acabou que não tinha atleta. Aí Copax. ganhamos mais por WA. Aí beleza, você tá naquela adrenalina, pô, querendo voltar a competir depois de um tempo. Aí, pô, não teve. Aí logo depois em seguida passou, não lembro se um mês, não lembro agora exato, a gente foi pro campeonato Volta Redonda. O campeonato em Volta Redonda era muito legal, porque você se reunia aqui 5 horas da manhã ali no Meia, entrava num ônibus e ia embora. E nesse dia, você foi no ônibus com a gente, não foi? Foi. Ele foi no ônibus com a gente. Aí fomos lá no ônibus, beleza, todo mundo para competir, competimos. Até comigo a situação é engraçada contando do seu pai. Eu fui, aí entrei primeira luta e ganhei. Aí só que eu me machuquei na canela, né? Aí já criou um ovo. Aí eu passei mancando assim na frente do mestre. Aí o mestre, o que é isso aí? Machucou? Mestre, ele, tem luta ainda? Eu falei, tem mais uma luta. Ele, então tá, quando terminar você vem aqui. Aí, porra, caramba. E o mestre tinha a fama das agulhas Das dele. agulhas. Da acupuntura. Eu falei, caramba, é ruim de eu passar lá na frente dele. Mas aí fui, pô, o campeonato se distrai, pô, lutei a segunda luta, ganhei. E saí mancando pra caramba, mas só saí aonde? Na direção Na dele. frente dele. Aí ele, senta aqui. E mestre não tem, ele falou, tu não adianta, tem que ficar ali, não tem jeito. Ele falou, sentei ali. Aí ele vira pro Luciano, aí tira a faixa. Aí, pô, Luciano tira a faixa por quê? Ele morde a faixa dele. Aí o que foi? Ele, pô, esticou minha canela, ele olhou assim pro lado, aí ele pediu assim pra alguém, cadê minhas agulhas? Aí, pô, a pessoa tinha esquecido as agulhas. Aí ele olhou pro lado, naquela época, Gatorade era garrafa de vidro. Aí ele pegou aquela garrafa de Gatorade, olhou assim pro lado, minha canela esticada, ele vai, pode morder. Aí ele pegou aquela garrafa, caramba, eu gritava de dor. Mas resumindo, fui sair dali. Aí saí dali no final normalmente, né? Todo mundo zoando, Todo mundo zoando, eu mancando. Tá gritando. Eu mancando pra caramba, mas beleza, o que a gente fazia? Às vezes, saiu do campeonato, terminou o campeonato, né? Não tem ninguém, tem mais luta. Resenha, ainda mais no ônibus. Pega, Paquinha, me dá tanto. É divertido, todo mundo faz uma resenha. Vamos comprar uma cervejinha, vamos levar pro ônibus, tá? Aí sabe que acabou? Aí tô eu assim, pô, não, tem que passar escondido o mestre não pode ver, né? Aí tô eu com um saco de cerveja ainda assim, mancando, aí passa o mestre lá que assim, né? Aí eu, pô, já era pra tomar esporro segunda-feira, não tem jeito. Aí, pô, ele assim, opa, eu vou. O mestre chega assim,
Não, vem. Ficou revoltado que ele queria falar com a gente, né? Pra gente ficar... Tirou a cervejinha. Tirou. Não, porque quando o pessoal volta Era brincadeira, depois do campeonato, todo pô. mundo zoava, cantava pagode. Aquele Como momento sempre que foi. acabou, né? Descontraído. Descontração. Então é de relaxar e, pô, de sacanear um, sacanear outro, brincar, pô, tu fez isso, tá, não sei o quê, pô, te acertaram, né? Te acertei, não, acertou, pô, aquela brincadeira, aquela lanceira Eu normal. passei na van com meu pai, ele me sacaneando no ônibus. A gente no ônibus, assim, o ônibus, pela primeira vez a gente conseguiu um ônibus que tinha um frigobar, então era só encher. Maravilha. Aí a gente parou num posto, ele parou na van e a gente tava ainda reabastecendo. Fora outras, né? É muita história. É muito tempo, história né? boa. Até porque a nossa equipe, muita gente que ia, né? Nas competições, sempre cheio, equipe sempre muito unida. Então isso era... Naquela época, tudo era só a equipe do Meyer mesmo. E tipo assim, só a equipe, só o pessoal do Meyer era um ônibus. Às vezes um ônibus, mais alguém que ia de carro. 1, 2, 3. Entendi. Era bastante gente. É bacana. Era um pessoal bem... Como até hoje, um grupo muito unido. Viram uma família, né, cara? Sim. Viram uma família, isso é muito Só legal. aumentou, porque a união era o quê? Era aqui, num bairro. E tinha, claro, as outras academias competindo que eram subordinadas, vamos dizer assim, subordinadas ao mestre, né? Mas essa união ficou muito maior. Porque fez uma congregação, né, de todo mundo. Todo mundo se congregou num núcleo. Existe uma filosofia, que é a do meu pai. Né? Trouxe com ele, com todo o aprendizado de vida dele, né? Que eu digo assim, não foi tão difícil. Eu digo até pelo nosso trabalho, né? Sim. Então não é tão difícil. Ter o Calimã, que teve todo o aprendizado com meu pai, a formação de faixa preta com meu pai, como vários outros mestres, né? E era só unir. A gente já tinha uma filosofia e eu entrar, de repente, como um gerente, né? Organizar e conduzir. Então não tive tanta dificuldade, porque a gente realmente tem um mestre, né? Naquela passagem lá na Coreia, falou que o mestre move o mundo, né? Verdade. Então, é um mestre que move um mundo, né? E graças a Deus com um grupo que é da mesma filosofia, da humildade, da honestidade, né? Da amizade, e isso é o mais importante. Então hoje o trabalho flui justamente por isso. E para os novos que entram no Instituto, né? Pelo trabalho, a gente é só passar a mesma filosofia. Então, da humildade, da honestidade, da parceria, e fica mais fácil. Então, assim, um trabalho de expansão fica fácil por isso. Em qualquer área. Tanto da educação, tanto do esporte, tanto da segurança, onde for. Porque a gente, usando essa filosofia, é o principal. E numa possível candidatura, numa possível vitória na urna, né, você consegue replicar isso com muito mais facilidade. Com certeza. Isso aí, com certeza. Fica... O trabalho que eu fiz na Confederação Brasileira de Taekwondo não foi diferente disso. Eu sempre tentei levar muito na questão da amizade, então não foi tão difícil. É lógico que, assim, temos o dirigente, né, o presidente, o vice-presidente, que são pessoas maravilhosas, são amigos, que facilitaram também isso, né? Me deu uma liberdade para eu poder trabalhar, então se tornou fácil. E estando na cadeira, como deputado estadual, eu vou entrar como um gerente, né? Para conduzir todo um projeto de gestão, que não, querendo ou não, é uma gestão, então você tem que saber formar uma equipe boa, né? Uma equipe de profissionais que vão saber conduzir. E se você conseguir implantar essa filosofia, fica tudo mais fácil. Então, isso eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Dar certo é uma consequência. É uma consequência, Entendi. com certeza. Bacana. Gente, então estamos encerrando mais um Papo de Mestre. Mestre Chang, Marcelo Calimã. Até a próxima. Um forte abraço e fiquem com Deus.